Hoje eu vou explicar como utilizar a calculadora científica para fazer alguns exercícios que a gente vai ver em climatologia ecológica. Então, é muito comum, né, alguns alunos não saberem mexer na calculadora, não terem esse hábito e ficarem perdidos. Então, esse vídeo é justamente para ajudar, né, o aluno que tiver em dúvida. E isso é comum não só na ciência ambiental, quando um aluno vai fazer climatologia ecológica, mas eu também já expliquei muitos alunos da engenharia florestal de Viçosa também a mexer. Então é comum ter que ter essa aula para sanar as dúvidas. Eu vou usar dois modelos de calculadoras, porque apesar das calculadoras científicas elas terem, né, praticamente as mesmas funções, as teclas bem parecidas, algumas têm umas funcionalidades maiores, ajuda um pouco mais a gente a fazer, né, a conta. Então eu trouxe essas duas por isso. Então eu vou começar de exemplos mais simples até exemplos mais bem elaborados, mais parecidos com o que a gente vai ver na parte de radiação solar. Então, para começar, aqui o 3 elevado a 5, né? Essa calculadora aqui, 3, o elevado a essa tecla aqui, do x com quadradinho, 3 elevado a 5, 243. Nessa outra aqui, o elevado já é essa tecla do chapeuzinho, 3 elevado a 5, 243. Então, aqui a gente escreve o resultado. Agora, esse outro exemplo aqui, a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? É 1 sobre 7 elevado a 1 sobre 8. Então, a gente tem que abrir um parênteses. Porque se a gente não abrir o parênteses, esse elevado aqui não vai ser sobre a fração toda. Então, abre um parênteses, 1 dividido por 7, fecha parênteses, coloca o elevado. Nessa calculadora não precisa botar o parênteses no elevado. Por quê? Porque ela já é um pouco mais espertinha e ela deixou tudo aqui no elevado. Então ela já vai dar o resultado certo. Mas o mais comum é que a gente precise também botar o parênteses no elevado, porque senão a gente vai chegar num resultado diferente. Aqui eu vou fazer sem parênteses para vocês verem. 1 dividido por 7 elevado a 1 dividido por 8. Vai dar um resultado diferente porque ele vai pegar essa fração, vai elevar esse resultado a 1 e depois esse resultado aqui ele vai dividir por 8. Então, um resultado bem diferente. Por isso que a gente precisa saber usar o parênteses. 1 dividido por 7 elevado, abre outro parênteses, 1 dividido por 8. Igual. Então, agora deu o mesmo resultado aqui, que eu vou aproximar só para duas casas decimais depois da vírgula, 0,78. 0,78. Agora, a gente tem esse outro exemplo aqui, né, que é um número decimal elevado a outro número decimal. Então, aqui a gente pode, como é um número só, né, a gente pode botar tudo sem parênteses. 0,9 elevado a 0,57. Então, na calculadora, você não precisa botar o 0, alguma coisa. Se você bota um ponto antes de um número, você já sabe, ela já sabe, né, que tem um 0 antes. Então, dá esse resultado aqui. E aqui é a mesma coisa, 0,9 elevado a 0,57. 0,94. 0,94. Agora esse outro exemplo aqui. Então a gente sempre tem que ter cuidado quando existem essas frações no elevado, porque a gente tem que lembrar de botar o parênteses se a sua calculadora não for desse tipo. 1 dividido por 5. Essa não precisa de parênteses, mas essa aqui precisa, ó, 0,71 elevado a 1 dividido por 5. 0,93. É importante que depois desse vídeo vocês tentem fazer todas essas contas na calculadora de vocês, para ter essa facilidade. Uma coisa que eu sempre falo, né, durante as aulas é que, né, é bom ter a calculadora científica em mãos, mas para quem não tiver no primeiro momento, existe um app, né, de calculadora científica muito bom para Android chamado Panecol. Então eu sempre falo para os meus alunos baixarem, que tem todas as mesmas funcionalidades que eu estou mostrando nesses dois emuladores de calculadora aqui. Então o nome do aplicativo eu vou escrever aqui para vocês. Ele é gratuito
e vai resolver o que a gente precisa para a climatologia ecológica. Agora a gente vai aqui no outro exemplo, que é o E elevado a 0,43. Para relembrar, quem é o E? O E é um número. Assim como o π é um número, π não é 3,14, E também é um número. Ele é chamado de número de Neper ou número de Euler. Então, onde é que ele fica na calculadora? O E, ele vai estar sempre junto com o ln, que é o logaritmo neperiano. Então, aqui está o ln. Aonde que está o E? O E está amarelinho aqui em cima, ou seja, ele é uma função dessa tecla, uma função de uma segunda função dessa tecla. Então, como que a gente faz para ativar essa função? Tá vendo que ele está amarelo? Então, antes a gente tem que clicar no botão amarelo, que é esse do Shift. Shift. Então, aqui é o E. Então, qual é o valor do E? Né? E elevado a 1, quem é? É o número 2,718. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que o E, na verdade, aqui ele já tem essa cor mais marrom. Então, a gente tem que achar qual é o botão marrom, que é o Shift. Shift, E. Então, como é que a gente faz o E elevado, né? A gente, quando bota os elevados no E, não usa essas teclas aqui. Por quê? A função E, ela automaticamente já é elevado a alguma coisa. Então, é elevado a 0,43. A calculadora já vai entender que isso é elevado a 0,43. Mesma coisa nessa outra aqui, ó. É elevado a 0,43. Então, a gente não pode esquecer isso. Porque senão, se a gente quiser fazer diferente, algumas calculadoras dá erro. Tipo, é elevado a 0,43. Isso dá um erro de sintaxe. Porque para a função E você não pode usar esse botão de elevado. Então, é elevado a 0,43. Vai dar 1,54, né? Porque eu estou arredondando aqui até a segunda casa decimal. Como a terceira casa decimal é maior ou igual a 5, então essa casa aqui já fica com um número maior, 1,54. Agora, vamos fazer o E elevado a 1 sobre 9. Então, ó, E elevado a 1 dividido por 9, que é 1,12. E aqui é elevado, aí aqui eu tenho que botar parênteses. 1 dividido por 9. Se eu não botar esse parênteses aqui, ele vai fazer o E elevado a 1. E o resultado, né, que é 2,7 alguma coisa, ele vai dividir por 9, vai dar um número diferente. Então, aqui, 1,12. 1,12. Agora, uma outra coisa interessante é a conta de notação científica. O que é a notação científica? São esses números, ou são números muito grandes, ou são números muito pequenos, que a gente escreve em notação científica. Ou seja, ele é um número multiplicado a 10 elevado a alguma coisa. E é muito fácil fazer essa conta na calculadora científica, porque ela tem um botão específico para esse vezes 10 elevado a, que é esse daqui, ó, ou esse daqui. Então, faz essa conta aqui, ó, 1,3 vezes 10 elevado a 12. Então, esse botão, ele já substitui o vezes 10 elevado a. Então, vou continuar a conta aqui, ó, vezes 2,7 elevado a menos 8. O menos, a gente sempre tem que pegar esse menos daqui. Em algumas calculadoras, se eu usar esse menos aqui, vai dar um erro. Então, isso aqui deu 35.100. Vamos fazer nessa daqui, que eu vou mostrar mais uma coisa interessante que às vezes confundem os alunos na calculadora. Então, ó, 1,3, aí esse botão ESP significa vezes 10 elevado a, e a representação disso é só um E, mas esse E significa vezes 10 elevado a. 12 vezes 2,7 vezes 10 elevado a menos 8. Então, o que a gente vê? Tem calculadora que não tem representação de milhar. Aqui é 35.100 direto.
Tem calculadoras que, por exemplo, a representação de decimal, né, é ponto e a representação de milhar é vírgula. E isso às vezes confunde. O aluno olha aqui e pensa que é 35,1 e na verdade não, é 35.100. Por isso que você tem que conhecer bem a calculadora que você vai usar para você saber reconhecer essas configurações, que também tem como mudar na calculadora. Mas é bom que cada uma dá um resultado assim levemente diferente para vocês verem, né, que tem diferença, né, de visualização. Então, 35.100, esse resultado. 35.100. Agora a gente vai fazer essa conta aqui de notação científica, que é uma divisão. 5,4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 4,1 vezes 10 elevado a menos 16. Deu esse resultado. Na outra, 5,4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 4,1 vezes 10 elevado a menos 16. Então, o que significa? 1,32 vezes 10 elevado a 10. Mesmo resultado, vezes 10 elevado a 10. 1,32 vezes 10 elevado a 10. E esse último exemplo aqui, acho até que a gente tem um outro exemplo numa outra página, mas esse último dessa página, a gente vai botar entre parênteses 6,3 vezes 10 elevado a 20, isso tudo elevado a 4,3. Dá um valor bem grande. E aqui é a mesma coisa, 6,3 vezes 10 elevado a 20, tudo isso elevado a 4,3. Então, esse resultado dá 2,74 vezes 10 elevado a 89. 2,74 vezes 10 elevado a 89. Então, aqui a gente tem já que é mais a cara do que a gente vai resolver quando a gente estiver lidando com a lei de Planck. Então, vamos fazer essa conta aqui. Puxar a calculadora para cá. Isso aqui também. Vamos zerar aqui a calculadora para ficar mais limpinho. Aqui, o que a gente pode fazer, né? Se vocês preferirem fazer aos poucos, pode primeiro fazer essa multiplicação, depois essa divisão, depois esse elevado. Ou vocês podem saber usar os parênteses. Então, aqui, ó, é elevado a. Nessa calculadora eu não preciso usar o parênteses na fração, então já posso botar 3 vezes 10 elevado a menos 9, dividido, mas agora eu preciso usar todo mundo aqui, ó. 7 vezes 0,3 vezes 10 elevado a menos 3. Por que eu preciso? Porque senão ele vai pegar o 3 vezes 10 a menos 9, vai dividir por 7 e o resultado ele vai multiplicar pelas outras coisas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele faça isso daqui primeiro e depois faça a divisão. Dá praticamente 1. Mesma coisa aqui, ó. É elevado a. Aqui eu vou usar um parênteses desde o início. 3 vezes 10 a menos 9, dividido. E outro parênteses aqui. 7 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3. E como eu abri dois parênteses, eu fecho dois parênteses. 1. Normalmente, elas não dão erro se esquecer de fechar um parênteses, não. Então, aqui, ó. 1. E essa última aqui, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. É elevado a 4 vezes 10 a menos 4, dividido por, abre parênteses, 0,3 vezes 0,8 vezes 10 a menos 2. Fecha parênteses. Deu 1,18. Vamos fazer aqui também. É elevado a 4 vezes 10 a menos 4, dividido 0,3 vezes 0,8
vezes 10 a menos 2. 1,18. 1,18. Então, que tipo, né, de conta a gente veria em climatologia ecológica? Eu botei um exemplo aqui. Não vou explicar agora a parte teórica, que o objetivo é só mesmo aprender a fazer a conta. Mas seria um exemplo como esse. Determine a radiância espectral emitida por um corpo negro a temperatura de 20 graus Celsius no comprimento de onda de 0,5 micrômetros. Para resolver esse exercício, para o cálculo da radiância espectral, a gente usa a lei de Planck. Então, a radiância espectral, que é esse E, é igual a C1 dividido por lambda elevado à quinta potência vezes E elevado a C2 sobre lambda T menos 1, onde C1 e C2 são constantes. Então, a gente veria algo assim. Então, agora vamos fazer essa conta, né? Como que essa conta seria feita? Dessa vez eu vou usar uma calculadora só, porque a princípio, né, eu já ensinei como fazer o básico nas duas, né? Quem é C1? C1 é 3,7427 vezes 10 elevado a 8. C2 é 1,4388 vezes 10 elevado a 4. O lambda a gente acrescenta aqui em micrômetros, o problema já deu, lambda em micrômetros, 0,5. E esse T é a temperatura em Kelvin. O problema deu a temperatura em Celsius, 20. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, a gente acrescenta 273 e, portanto, a temperatura do problema é 293. Então, reescrevendo essa equação aqui com os valores do problema, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui de cor para não confundir. Pronto. Então, ó. B lambda é igual a 3,7427 vezes 10 elevado a 8 sobre lambda é 0,5 elevado a 5 vezes E elevado a 1,4388 vezes 10 elevado a 4 sobre 0,5 vezes 293, e o menos 1 tá aqui, tá fora do... Tive que subir uma montanha ali. Isso aqui tudo é o denominador, isso aqui é o numerador, e esse menos 1 não faz parte do elevado do E não, tá fora. É elevado a esse número e esse resultado eu subtraio 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente pode fazer as coisas aos poucos para não confundir. Não vamos botar tudo isso na calculadora de uma vez, porque aí já vai ser bem, né, bem corrido. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, B lambda é igual. Esse valor aqui eu vou repetir, porque não tem nenhuma conta agora para fazer com ele. 7,427 vezes 10 elevado a 8. Agora eu vou fazer o 0,5 elevado a 5, que é, ó, 0,5 elevado a 5. Essa calculadora às vezes dá o resultado em fração. Como que a gente faz? Tem um botãozinho aqui, ó. Então, se a gente não quiser o resultado em fração, porque não faz diferença agora, né, escrever em fração, tem esse resultado que passa de fração para número decimal. É isso que eu vou botar. Eu nem vou botar tantas casas decimais, não. Vou botar até o 0,031. 0,031 vezes. Aqui a gente tem que tomar, né, um cuidado com a conta. Então, vamos lá. É elevado a 1,4388 vezes 10 elevado a 4 dividido por 0,5 vezes 293. Então, qual que é esse resultado? Dá um número bem grandão. Vou subtrair 1 desse número e vou ver que ele não mudou. Por quê? O número é tão gigante que o 1 mudou uma casa decimal que nem está aparecendo aqui. Mas eu fiz a conta certa. Se vocês esquecerem de botar esse menos 1 lá em cima, o resultado vai ficar
bem alterado. Então, esse aqui eu vou botar que é aproximadamente 4,50 vezes 10 elevado a 42. 4,50 vezes 10 elevado a 42. Agora a gente já pega, vou até botar um igual aqui, que a gente já pode colocar o resultado final, que é o seguinte. Então, vamos fazer essa conta toda de uma vez. 3,7427 vezes 10 elevado a 8, dividido por, abre parênteses, né, para ele fazer na ordem certa, 0,031 vezes 4,5 vezes 10 a 42. Fecha parênteses, igual. Então, esse resultado deu 2,68 vezes 10 a menos 33. Então, fizemos a conta. 2,68 vezes 10 a menos 33. A unidade de medida, que no futuro vocês vão saber, é o watts por metro quadrado por micrômetro. Então, o que é importante nisso? Essas contas, elas podem confundir a gente, só que a gente precisa ter a prática da calculadora para fazer. Então, eu recomendo vocês refazerem tudo. Refaçam as contas mais simples, vão para as contas mais bem elaboradas, até a gente chegar na lei de Planck, nessa continha toda. E como eu fiz aos poucos, vocês vão, né, conferindo cada pedaço, ver se deu certo cada pedaço. E fica como teste para vocês, eu não vou fazer para vocês, repetir esse exercício, né, a lei de Planck, só que agora mudando apenas um valor. Antes, eu tinha feito todas essas contas com um lambda de 0,5. Muda só o lambda, o resto todo permanece. Só para a gente treinar. Muda o lambda para 7 micrômetros. Refaçam as contas, vamos ver. Agora a radiância espectral tem que dar 20. Então vamos ver se vocês vão conseguir chegar lá. E se não conseguir, ou se tiver qualquer dúvida, falem comigo. Tá bom?